Iniciando o nosso vídeo sobre o FGAA11, o FG Agrofundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Esse que é um fundo que está na nossa seleção para a Copa, tá aqui no card esse vídeo muito bacana. E a gente já fez uma live com eles, foi uma gestão que falou com a gente na semana do Fiagro, claro, vídeo também aqui completo para vocês poderem conferir. Gestão dele, FGA, Gestora de Recursos, Administração BRL Trust, um fundo que tem uma taxa de administração hoje de 1,15% sobre o PL, mais taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. Dados adicionais que eu trouxe aqui, patrimônio líquido hoje desse fundo 329,5 milhões de reais, PVP de 1,03 no dia que eu tô gravando e o dividend yield atual bem interessante, 11,5%. Vamos seguir aqui na análise desse fundo e trazendo aqui as informações do relatório gerencial de agosto de 2022 que saiu bem recente. Eles informam aqui pra gente que houve a distribuição de 4,8 milhões de reais no último mês, 0,14 por cota, e resultado retido ainda é distribuído de 2,7 milhões de reais, então grava aí esse número que a gente vai abordar um pouquinho mais quando chegar lá na DRE. Assimetria de risco retorno positiva, considerando que o fundo detém aí 81% em caixa ou em ativos com rating superior a A-. Esse é um ponto muito importante na análise no estudo do FGAA11, eles gostam sempre de trabalhar com ativos com um bom nível de rating para poder negociar, isso faz parte da estratégia, claro, a gente vai. 4 operações em estruturação a serem desembolsadas agora em setembro, finalizando a alocação dos recursos do follow-on. Eles conseguiram fazer uma captação agora em julho, finalizando em agosto, de 240 milhões de reais. A captação inicial era de 200 milhões, teve lote adicional, então foi realmente um montante bem expressivo. Conforme o relatório da B3, em julho, o FGA foi o segundo maior fundo negociado entre todos os Fiagros. Partindo aqui para informações gerais, acho que tem alguns dados bacanas para passar para vocês. Geralmente na leitura do relatório inicial a gente acaba passando por cima, então vamos lá. Com mais de 17 anos atuando junto ao agronegócio, originamos e estruturamos mais de 20 milhões de reais. Então, esse já é um primeiro ponto importante. A FGA tem um histórico grande no agronegócio. Isso eu sempre friso para vocês, seja em live, seja em vídeos, que a gente quer gestões que trabalhem realmente com o agronegócio, que não tenham só know-how de crédito. E a gente vê isso na FGA. Eles continuam dizendo aqui pra gente, o agro é contracíclico e, portanto, o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade de outros mercados. Com capacidade de superar CDI, isenção de imposto de renda e qualidade de crédito, vamos construindo essa nova indústria de Fiagro, que possui potencial para ser uma das principais estratégias de investidor de sucesso. Claro, a gente tem apostado muito no Fiagro e, se você não conhece ainda, tem aí o nosso livro sobre Fiagro, Introdução aos Fiagro, primeiro livro do segmento. Tenho certeza que você vai curtir demais. Está presente lá na Hotmart, está presente na Wiclap, se você quiser o físico também. Vou deixar o link para quem quiser prestigiar nosso trabalho. Somos focados no setor sucroenergético, esse é outro ponto muito importante para você colocar na cabeça. No estudo do FGAA11, ele é um Fiagro dedicado a esse segmento que possui oportunidades no crédito corporativo, balanço auditado, não concentrado e com empresas de faturamento entre 500 milhões e 1 bilhão. Número de cotistas já de 14.211, um número relevante também, e a taxa média de aquisição da carteira hoje de CDI mais 3,3%. Panorama setorial, aqui a gente vai pegar alguns pontos principais só para ter noção do que está acontecendo no agronegócio. Eles falam especificamente aqui do segmento de açúcar e etanol, que é o foco do Fiagro. As chuvas registradas em boa parte da região centro-sul no mês de agosto são o primeiro passo para um ciclo de chuvas adequado que levaria o setor para uma safra na ordem de 580 milhões de toneladas na safra 23/24. Como os custos da indústria sucroenergética são compostos por uma fração relevante de custos fixos, quanto maior o processamento de cana, maior a diluição de custos. Então aqui, quanto maior a capacidade da safra que vier, realmente maior a diluição de custos, melhores margens as usinas vão ter. Para finalizar os aspectos macro, com relação aos preços nesta safra, para o açúcar devemos ter sua manutenção em um cenário de menor disponibilidade esperada de açúcar no mundo. O preço do etanol, por outro lado, vem refletindo a redução dos impostos combinados com o recuo do preço do petróleo no mercado internacional. Dessa forma, os grupos sucroenergéticos estão maximizando a produção de açúcar na reta final dessa safra, garantindo uma ótima rentabilidade para essa parcela de seus produtos. No agregado, deverá ser uma safra rentável para a parte relevante do setor, graças aos elevados preços obtidos para açúcar. Então, eles estão dizendo aqui que
No segmento de açúcar, realmente, a falta de açúcar no mundo todo está elevando os preços desse item, então as usinas estão preferindo beneficiar ali o açúcar ao invés de partir para o etanol na moagem da cana. Esse é um aspecto muito importante. Isso porque a PEC dos combustíveis acabou trazendo em forma muito relevante o preço da gasolina para baixo e o preço do etanol acaba acompanhando, então diminuiu bem a margem no segmento quando se trata de etanol. Comentário da gestão sobre as movimentações de agosto, como já comentado no nosso relatório anterior, concluímos a alocação em Jalles Machado e o Bifol, transações com estruturações feitas pela FGA. Então, ponto importante aqui também na análise do FGAA11, eles focam muito em estruturação, em originação, em ganho de taxa. Adicionalmente, fizemos uma realocação estratégica ao repactuarmos nosso ativo de usina Batatais. Estávamos em um ativo que possuía CDI mais 2,75, porém sem rating no papel. E aí marquei aqui sem rating. E liquidamos esta série e entramos em uma que está a CDI mais 2, então uma taxa inferior, porém com rating. Dessa forma, obtivemos o ganho de capital de fechamento de taxa e agora estamos em uma série com rating público e maior capacidade de venda no secundário. Esse é mais um ponto importante para você ter em mente no estudo do FGAA. Eles sempre buscam essa questão de movimentação nos papéis e também trabalho com rating, tá? A gente está vendo aqui que eles saíram de uma operação de CDI mais 2,75 para uma operação de CDI mais 2. Então, se houve o fechamento de taxa, com certeza aquele papel que está ali no portfólio ganhou preço. Então, se ganhou preço, eles venderam com lucro, fizeram ganho de capital, é isso que eles estão dizendo. E além disso, uma operação com rating tem mais capacidade de venda no secundário. Olhando aqui para a carteira, como é que está hoje? Em termos de estratégia, eles têm 29% do PL em 100% do CDI, é o recurso que está em caixa, 18,88%, a uma taxa de CDI mais 5,2%, focada aqui em carrego, ou seja, são operações que o fundo pretende manter e trazer um rendimento estabilizado. E 52%, uma parte muito relevante da carteira, em CDI mais 2,57, focada em giro. Então a gente vê realmente que ele tem uma vocação para giro, para ganho de capital no secundário de CRA. Na sequência eles comentam para a gente: o conjunto das alocações realizadas, quando consideramos os prêmios das operações originadas e estruturadas por nós, permite projetar receitas no fundo suficientes para entregarmos dividendos no patamar das distribuições atuais sem que tenhamos que vender qualquer ativo durante este ano. Então eles estão dizendo que pra gente que não há necessidade de venda de ativo de fato para manter o atual patamar de distribuição. Isso é um ponto legal. Porém, eles dizem na sequência: continuamos prospectando novas operações para o fundo e temos isto como uma atividade recorrente. Seguiremos realizando novos negócios e investindo concomitantemente à venda de ativos já alocados. Então, eles dizem aqui que, embora não precise, claro, vão continuar focando aí no giro dos papéis. Nessa fase seguinte, como comentamos no relatório do mês passado, além de objetivar resultados de ganho de capital, iremos continuar realizando a desconcentração do fundo. Olhando agora para a DRE de agosto, a gente vê que a receita de juros foi de 5,8 milhões de reais, zero em termos de receita de giro de papéis, então não teve giro nenhum em agosto. Receita de aplicações financeiras, o recurso ficou ali no caixa, 1,2 milhão de reais. Em termos de resultado, a gente teve um total de 6,6 milhões de reais, distribuíram 4,7 milhões e aí ficou retido 1,8 milhões. O total retido no semestre de 2,6 milhões de reais, fiz aqui o cálculo, isso dá hoje 8 centavos por cota. Então eles têm até o final do semestre realmente uma margem muito interessante para conseguir manter o nível de distribuição atual. Informações da carteira, e aí tem vários pontos legais aqui. Primeiro ponto que é muito importante você saber é que eles trazem aqui a taxa do papel na carteira. E aí a gente está acostumado a ver nos fundos imobiliários de papel e também nos FIAG a taxa de aquisição. Aqui não é a taxa de aquisição, ok? É a taxa de lançamento do papel, é a taxa que ele veio a mercado. Por exemplo, esse CRA da Coruripe CDI mais 9, lançado lá em 2019, não está mais com essa taxa, ele não foi adquirido com essa taxa, ok? Então não pense que é essa taxa que está aqui dentro. A Coruripe vivia outro momento em 2019, hoje em 2022 esse papel está sendo negociado com outras taxas, então esse é um aspecto importante para você também levar em consideração. Cuidado aqui com essas taxas, não condizem com a taxa de aquisição. Outro ponto que eu quis trazer aqui para vocês é
a concentração na Alcoeste, 14,2% do PL aqui, e sem rate, marquei aqui sem rate porque a gente vai ver depois um pontozinho importante, grava isso aqui também. Trouxe aqui também a concentração no CRA UBFOL, 15,09% da carteira, e na sequência o CRA Jalles Machado, uma taxa muito baixa aqui de CDI mais 1%, uma concentração muito grande, 21%, e o rating dela, né, é o máximo aí, o AAA. Com certeza essa é uma operação que eles vão reduzir com facilidade no portfólio para conseguir aí fazer o giro de capital no secundário. Ainda em aplicações financeiras tem 28,27% do PL, 93 milhões de reais, que eles estão dizendo que vão alocar em 4 operações no decorrer de setembro. E ainda chama atenção aqui um restantezinho, né, do PL, 0,73% em cotas de Fiagro, e eles trazem, né, em aberto aí Vigia e RZAG. Por que esses dois fundos? Porque são os fundos mais negociados, os Fiagro mais negociados, estão realmente para fazer liquidez. Agora, para finalizar, a gente tem um pouquinho aqui das operações. Primeira operação aqui, Alcoeste. E aí, o que eu marco para vocês? A alienação fiduciária de terras. Essa é a única operação que tem alienação fiduciária e é uma operação para carrego, né? A gente vê aqui estratégia principal, carrego do ativo, porque é exatamente a operação que a gente viu aqui sem rate. Então fica aí um aspecto legal, uma curiosidade importante aí quando você estiver observando carteiras de CRI e de CRA, ok? CRA Coruripe, que a gente viu que tem aquela taxa de lançamento de CDI mais alto, foco deles aqui, carrego do ativo. E aí eles têm uma garantia interessante, legal claims do IAA. Confesso para vocês que não sabia de fato o que era o IAA, fui conversar com a gestão e eles prontamente me responderam, muito bacana o time da FGA, falando aí que esses daqui são créditos originados de decisões judiciais do Instituto de Açúcar e Álcool, que já foi extinto na década de 90. Então, são aí, de fato, precatórios, ou seja, esses precatórios estão aqui também como garantia dessa operação. São precatórios que estão faltando aí só o pagamento, ok? Quinta operação que a gente marca aqui, o BIFOL, e marquei aqui nutrição vegetal, né? Essa é uma operação que foge do escopo do setor sucro energético. A gente vê que, claro, ele é muito focado no setor sucro, né? Das 6 operações listadas aqui, 5 são do setor sucro. Por fim, aquela operação da Jalles Machado, que é a mais representativa dentro do PL, 21%, é uma operação clean, tá? A gente está vendo aqui, não tem nenhum tipo de garantia. Esse é um ponto relevante para a gente perceber. Mas a Jalles é uma empresa muito grande, que tem listagem em bolsa. E agora aquele resumo que todo mundo adora, tenho certeza que aqui tem informações muito relevantes para vocês. Antes de partir para o resumo, mais uma vez, falo para você vir conhecer o nosso livro sobre Fiagro, Introdução aos Fiagro, ficou muito bacana, mais de 200 páginas, está presente na Hotmart, está presente na WeClap, vale muito a pena. E quem quiser uma carteira personalizada, um trabalho realmente individualizado, pode falar com a gente também faz consultoria, temos a certificação CE, ok? Vamos lá, resumo. Gestão muito participativa e presente sempre em lives. Inclusive fez a live com a gente. É muito conhecedora do agro. Esse aqui para mim é um diferencial importante. Não são apenas focados no crédito, na modelagem financeira, mas conhecem de fato e têm raiz no agronegócio. Segundo ponto, é um fundo que tem uma estratégia muito clara. Originar operações no setor sucroenergético ou também abrangendo um pouquinho mais operações de CRA corporativo. Trabalhar com empresas com rating duplo B ou triple B e ainda visar ganho nesse rating, ou seja, com o ganho do rating, geralmente essa empresa acaba tendo aí as suas taxas das operações diminuídas e você consegue apreciar aquele papel no secundário. E aí vai para a terceira parte da estratégia, que é o giro de papel, fazer o alfa, fazer o ganho de capital no secundário. Terceiro ponto que eu trouxe aqui, foco naquilo que eles mais conhecem. Eles têm forte trânsito no setor sucroenergético com originações nesse segmento. Historicamente, o setor é um dos que mais toma CRA, isso é legal a gente conhecer. Por isso, tem um nível de governança mais avançado frente aos demais setores do agro, empresas com rating, balanços auditados, maior nível de transparência e um histórico de acompanhamento também relevante. Naturalmente, eles precisam de mais diversificação. Ainda que o fundo seja predominantemente focado no setor sucroenergético, diversificação é essencial em qualquer nível de investimento, inclusive na sua carteira. E a gestão sabe disso. Com o PL maior, fatalmente o fundo vai abraçar novos setores para reduzir o risco de um problema sistêmico no segmento. Trouxe aqui um asterisco, que depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Inclusive, a canetada do governo na PEC dos combustíveis
já foi uma demonstração importante de como é perigoso você estar atrelado a um segmento só. Então a gente viu que as margens, né, das usinas estão diminuindo bastante. Isso mostra que não dá para ficar realmente restrito a um setor unicamente, especialmente com o crescimento do fundo. Ponto 5. Não gostei da retirada das taxas de aquisição dos papéis. Acho que dificulta a avaliação do investidor mais minucioso interessado, que é o cara que está aqui vendo o nosso vídeo e está querendo estudar. Então, acho uma pena. Eles disseram pra gente na live que é uma informação essencial, que eles estavam vendo que isso estava prejudicando o secundário do fundo. Porém, eu acho que é muito legal para o investidor, para quem está aqui do outro lado, conseguir ter essas taxas de aquisição dos papéis para poder fazer os cálculos que bem entender. Projeções, isso é muito legal. Projeções porque isso aqui eu tirei lá do estudo de viabilidade da segunda emissão de cotas do fundo que foi feito recentemente. Quando eles fizeram a IPO, eles vinham muito concentrado aqui, 85 milhões de reais, em 3 operações, né? A Batatais, a Alquest e a Lins, ficaram bastante tempo assim, e eles tinham aí um carrego de CDI mais 3,4% e mais o giro da carteira traria um total de CDI mais 6%. Com a transição aí, trazendo aí esses recursos da oferta, que eles visavam até 285 milhões de reais de PL, a ideia seria trazer mais 2 grandes operações em 100 milhões de reais cada um, o carrego ficaria em torno de 2,4% e o giro da carteira traria até 6,6%. E pensando estabilidade dessa carteira, claro, os mesmos 285 milhões de reais, e aí uma diluição importante, né, dessas 2 operações aqui de 100 milhões de reais. Inclusive um ponto relevante, eles trouxeram para o fundo mais de 200 milhões de reais, né? Eles fizeram 240 milhões de reais. E pensando em termos de carrego, esperam alocar aí na estabilidade CDI mais 4% e focando também o giro, né? Trazendo um retorno total de CDI mais 6,3%. Então, um retorno muito importante na estabilidade. Acho que vale a pena a gente acompanhar se a gestão realmente vai conseguir cumprir esse prometido. E para finalizar, mais uma informação que eu retirei lá do estudo de viabilidade, claro, para trazer mais informação para você poder tomar suas decisões. Eles disseram lá que outros segmentos que estão no radar. A FGA, a gestora, vê como caminho para o fundo a diversificação através de alocação em outros setores do agronegócio que também possuem oportunidades em crédito majoritariamente corporativo, tais como laticínios e processamento de frangos e suínos. A gestão também vem avaliando operações de crédito agro como laço pulverizado, porém, nesta segunda emissão o foco segue em crédito corporativo. A principal diferença do setor sucro para estes setores ocorre devido à grande variedade de players existentes, demonstrando que ainda não houve uma consolidação, aumentando as oportunidades de investimento. Então, estão dizendo aí que ainda tem muita coisa para nadar no segmento do setor sucro, mas eles sabem da necessidade de diversificação, especialmente focando aí possivelmente no setor de laticínios e processamento de frangos e suínos. Pessoal, o que eu tinha para falar de FGAA11 era isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.